Quero quebrar um pouquinho o protocolo e convidar o companheiro Edson Rezende. Nós fizemos um trabalho, né? Não um relato em coautoria, mas nós fizemos a experiência em dupla, uma experiência de trabalho em sala de aula com turmas diferentes, e que a partir desse trabalho que nós realizamos, nós organizamos esse relato de experiência. Então, o nosso trabalho foi realizado em duas turmas do terceiro ano do ensino médio. Em duas turmas do ensino médio, uma do centro de Curitiba, o Instituto de Educação do Paraná, e o outro, o Colégio Estadual Amigos de Barros, na região metropolitana de Curitiba. A gente trabalhou essa questão da experiência com o texto filosófico a partir de uma estratégia metodológica que foi o uso dos mapas conceituais. Então, como utilizar o mapa conceitual para que o aluno pudesse ir até o texto, se apropriar de alguns elementos e, a partir daí, fazer uma reflexão. Então, o objetivo da atividade foi compreender os conceitos de política, poder e as características do governante, no capítulo 17, de O Príncipe de Maquiavel, a fim de analisar os elementos da micro e da macro política atual. Então, partindo do cotidiano, da visão do que o aluno tinha sobre o que é política. Então, no primeiro momento, ele vai elencar alguns elementos disso, o que ele entendia por política, basicamente 10 conceitos, e elaborou uma carta onde a gente conseguia perceber primeiro qual era a visão que ele tinha de política. Depois, aí a gente começa um trabalho com o Príncipe de Maquiavel para poder chegar a confrontar essas visões que ele tem da relação da política na micro e macro relação. Então, os conteúdos que foram trabalhados foi filosofia política, o recorte foi o Príncipe de Maquiavel, basicamente capítulo 17, por tratar das características do governante. As estratégias que a gente utilizou foi o uso do mapa conceitual, no primeiro momento, para ver as ideias prévias que o aluno tinha sobre política. Depois a gente trabalhou um documentário do Maquiavel, das condições do período histórico. A gente fez algumas apresentações orais, tanto dos alunos como do professor, numa exposição inicial, para dar um pouco da visão do que era esse pensador e da sua filosofia, e fez com que eles pudessem ir até o texto, comentadores, e produzir textos a partir do próprio mapa conceitual retirado do capítulo 17. E aí os alunos fizeram uma carta enviando esse mapa para outros colegas e receberam uma resposta dessa carta que eles fizeram inicialmente. Então, basicamente, o que a gente fez foi fazer com que eles identificassem, como a gente já falou, os 10 primeiros conceitos, confeccionassem um mapa conceitual, que é utilizado aí a ideia de proposição, basicamente aristotélica, e fizesse uma exposição para toda a turma sobre o que eles fizeram de ligação e por que tinham feito aquela ligação, assim como produzir um documento escrito baseado naquilo que eles tinham colocado. Então, a tese aristotélica de que o homem é naturalmente um animal político, a gente utilizou disso, então, para mobilizar os alunos depois desse primeiro momento de descobrir o que eles entendiam por política. A gente foi até o Aristóteles, no seu livro A Política, para mostrar isso, o zoon politikon, e aí tentar trabalhar um pouco essa ideia de que todos nós somos políticos, basicamente porque o jovem ainda tem uma visão, ou alguns jovens daqueles que nós trabalhamos, tinham uma visão bem negativa da política. Se somos animais políticos e buscando o bem comum, o que nos caracteriza como tais? Essa foi uma provocação que foi levada para os alunos, para que eles pudessem, então, fazer algumas discussões coletivas sobre isso. Agir de acordo com a ética, visando o bem comum, é a finalidade da atividade política. E aí a gente foi contrapondo a questão do ideal e do real, do que está posto efetivamente e do que se deseja com a ação política. O que caracteriza a atividade política? E aí a gente vê também umas questões afirmativas, de dizer, olha, a política visa criar leis para melhorar a relação social. Então essas coisas todas estavam presentes nesse processo de problematização. Primeiro que o aluno percebesse essa relação positiva e negativa da política, a relação do ideal e do real, e como se relacionar com isso, pensando em uma relação ética na atividade política. A questão daí da inauguração do Maquiavel,
da provocação do Maquiavel de separar a política de ética, mostrando que o que ele estava fazendo, ou o que ele estaria propondo no Príncipe, não era fazer um discurso ideal, mas sim fazer um discurso sobre a realidade, sobre como funcionava essa realidade. Então aí tem algumas questões interessantes, que era a visão que está presente aí nesse capítulo sobre quem é esse homem que o Maquiavel está definindo para poder trabalhar a política, trabalhar a característica do governante, pensando em chegar e se manter ao poder. Então, a citação presente lá no capítulo 17, que foi objeto dos alunos refletirem, foi: os homens geralmente são ingratos, volúveis, simuladores, covardes, ambiciosos e de medo. Então, mostrando que é uma visão não romântica, não positiva, inicialmente do homem, e que confiar demasiadamente nas promessas, você poderia facilmente perder o seu governo ou mesmo não chegar a efetivá-lo. Então, essa era uma questão que estava presente no texto e que os alunos também começam a trazer para a própria realidade e verificar se isso ainda continua presente ou como eles entendem isso nos dias atuais. Agir de acordo com a ética, visando o bem supremo ou o bem comum, é como a política deveria ser, mas se o governante agisse assim, conseguiria ele conquistar e manter o poder? Conseguiria alguém que fosse extremamente ético, correto, chegar e se manter ao poder no nosso sistema atual de governo? Como que eles veem essa relação? Então, essas questões que daí eles poderiam relacionar com o cotidiano, com a própria vida deles. Aí, num terceiro momento, que a gente fez a exibição do documentário, alguns aspectos biográficos do Maquiavel, contexto histórico, social e econômico desse pensador, e a diferença dele, basicamente, para o Aristóteles, que já tinha sido desenvolvido em um outro momento, alguns elementos teóricos e epistemológicos desse autor, e basicamente feito isso com aulas expositivas, conversando sempre com os alunos. E depois foi levado para eles, então, o capítulo 17 do Príncipe de Maquiavel, basicamente esse recorte, para a gente poder dar conta. Eles deveriam, em grupo, fazer a seleção desses conceitos, elaborar um novo mapa conceitual, o qual seria apresentado no Data Show na escola, para toda a turma e debatido. Então, ao final das apresentações do mapa conceitual, como todo mundo tinha lido o mesmo capítulo, permitia fazer indagações. E como um recorte conceitual, cada grupo faz o seu, mas isso não impede que tenha dois mapas diferentes com validades nos seus argumentos, a questão de provocação, de compartilhamento ou de colaboração dos alunos, que essa era a ideia, que eles colaborassem entre si, foi bacana nesse sentido. Então, foi uma apresentação e discussão relevante nesse processo. E aí, a todo momento, a mediação do professor para que, novamente, não se fugisse do texto, nem das ideias do autor, e caísse no achismo que recentemente acabou sendo abolido. Ao final desse trabalho de apresentação, de colaboração dos colegas, os alunos tinham que escrever uma carta para o colega com a seguinte provocação: um colega tem um tempo, ou ele tem a possibilidade de ler o Príncipe do Maquiavel e deseja saber da tua opinião, se ele vai ou não fazer essa leitura. E aí a pessoa escrevia a carta e mandava um mapa conceitual junto, e depois recebia uma resposta do colega da sala que recebeu o mapa e a carta com indicação de por que ler ou por que não ler o Príncipe. E aí cada carta foi lida para todo mundo e depois debatida no coletivo. Aí aqui nós temos a avaliação, a análise qualitativa. Então, os textos dissertativos sobre os mapas, as apresentações orais, onde a gente pode pegar a questão da oralidade aqui, do próprio argumento que o aluno apresenta oralmente, os mapas conceituais, desde o primeiro até o último, basicamente a gente teve aí pelo menos 3 mapas, as cartas, a carta inicial do primeiro mapa, a carta do segundo mapa e a carta ao final, quando depois de todas as apresentações, a gente tentou montar um mapa coletivo. E aí, alguns critérios. As proposições produzidas correspondem ao texto, e aí, como que isso, se é válido ou inválido. A argumentação oral do aluno, a argumentação escrita que ele apresenta, as compreensões dos conceitos e como que ele vai aplicar esses conceitos na sua relação cotidiana, Ele consegue se apropriar desse conceito e utilizar-se dele, então a gente vai percebendo isso nas aulas. Em determinado momento acontece alguma coisa e eles se reportam a esses conhecimentos discutidos e debatidos nas aulas.
a comparação sempre daquilo que ele tinha de visão de política e aquilo que ele chegou. Bom, nós fizemos questão de trazer para vocês uma pequena amostra das produções dos alunos. Eu vejo o nosso relato de experiência e vejo que ele empobrece muito a experiência, né? O processo ele foi muito mais rico do que o nosso próprio relato, porque a gente não dá conta de aprender o todo. Ainda mais o professor Edson trabalhando numa turma, eu trabalhando em outra turma, e algumas vezes eu observei as aulas do professor Edson também, né? Foi um processo de praticamente 2 meses para trabalhar um capítulo do Maquiavel. Isso traz uma mudança de perspectiva em sala de aula de filosofia, que é a troca do conteudismo, da quantidade de conteúdos, né? Você tem uma soma de conteúdos para trabalhar, pela reflexão filosófica, pelo trabalho com o conceito em sala de aula. Então esse primeiro mapa conceitual 1, vou apresentar rapidamente, vocês podem observar, ele apresenta alguns conceitos. Isso é a ideia do mapa conceitual para quem não conhece. Nós não podíamos apresentar antes, porque ficaria muito longa a nossa apresentação. Mas o mapa conceitual ele trabalha basicamente com o quê? Com conceitos selecionados ligados por proposição, tá? A fim de produzir uma argumentação. Nesse primeiro mapa conceitual é quando os alunos começam a discutir política. Tá? A riqueza dos mapas apresentam 3 categorias principais. A indicação da política como corrupção, né? As palavras aparecem muito forte ligadas à corrupção. Aparece também que são alunos do 3º ano do ensino médio, que já têm uma compreensão da organização social e política do país, né? Portanto, da organização política. Então, aparece bastante conceitos relacionados à organização do Estado, tá? E conceitos relacionados à ética. Em todos os mapas aparecem, né, estão presentes os conceitos relacionando ética e política, ou para defender ou para fazer críticas. Então, esse é o primeiro mapa, né, um primeiro mapa da discussão. A partir desse primeiro mapa, os alunos deveriam produzir um texto dissertativo. Rapidamente vou ler. Tá? É um texto produzido por um aluno do ensino médio. Como em todos os lugares do mundo, na política sempre haverá os corruptos, que são a minoria, gerando assim a famosa corrupção, levando a população a criar um preconceito a tudo relacionado à política. A corrupção existe, mas não são todos os políticos que a exercem. Devemos parar com esse tipo de preconceito. Então, o reconhecimento da necessidade da política, de que há preconceito na política, mas que também há situações que nós não desejaríamos ter na política. Esse foi o primeiro momento da discussão dos alunos. A partir da leitura do texto do Maquiavel, ele acho que ficou melhor, tá? Ficou mais claro, né? Os alunos, a partir da problematização feita a partir de Aristóteles e da leitura do texto do Maquiavel, do capítulo 17, eles começam a selecionar outros conceitos para falar de política, né? Então, a partir do príncipe, eles usam conceitos, elegem conceitos do texto para construir o seu raciocínio. Às vezes aparecem conceitos novos que trazem das suas aprendizagens, né, dos seus processos de conhecimento, e às vezes repetem conceitos do próprio texto. É muito interessante e rico esse processo de apresentação, porque com o mapa conceitual, e é isso que eu buscava quando o professor Edson me apresentou essa metodologia dos mapas conceituais, eu buscava um método de leitura do texto em sala de aula. E a gente chega em sala de aula com o aluno do ensino médio, tá? E se propõe a trabalhar um texto filosófico. Mas vejo que, pela experiência que a gente faz, não dá para chegar lá e dizer, ó, leiam o texto. Eu preciso dar caminhos, eu preciso dar elementos, eu preciso dar instrumentos. E o mapa conceitual nos ajuda, e nos ajudou nesse sentido, tá? Porque a partir da construção dos mapas, sobre o mesmo texto, sobre perspectivas diferentes, todo um debate se instala em sala de aula. Há todo um processo de construção, de rediscussão, de reconstrução. Tá? Existem muitas variáveis que a gente não vai dar tempo de falar aqui. Mas uma delas, por exemplo, é, ao final, reconstruir coletivamente o mapa em sala de aula. A partir de todo estudo, reconstruir o mapa na sala de aula. Eu já fiz esse exercício com outros textos. Né? Trabalhamos com outros textos, fazendo outros tipos de exercício, que funcionou bem. Não que o mapa é a salvação, né? Não estou pregando isso aqui. Mas
a ideia de que precisa-se de um instrumento de leitura do texto. O mapa conceitual serviu bem a esse objetivo. Então, a partir desse mapa construído, a partir da leitura do texto do Maquiavel, uma aluna escreveu, que é a carta, né? Cara amiga, após ler atentamente o capítulo 17 da obra de Maquiavel, devo apresentar-lhe as minhas singelas conclusões. A problemática de Maquiavel é como chegar ao poder, como exercê-lo, como conservá-lo. Para isso, ele parte de sua doutrina realista, onde a política constitui uma ciência autônoma e independente de qualquer sistema ético ou religioso. O príncipe, continuando, o príncipe não era necessariamente uma pessoa imoral ou cruel, mas visava, sobretudo, os interesses do Estado, não importando como alcançaria esses interesses. Ele também deveria observar e estar atento às pessoas ao seu redor e seus súditos, sendo astuto como a raposa e agressivo como o leão. São conceitos do texto, né? Na política, a aparência é tão importante quanto a substância. Assim, é preciso ser simulador e dissimulador. Afinal, os homens são tão ingênuos e sujeitos às necessidades do momento que aquele que engana encontrará sempre quem se deixa enganar. Estava usando algumas palavras do próprio texto do Maquiavel. Portanto, Maquiavel expressa a preocupação exclusiva com a eficácia do poder político, com a competência do governante e exercer o poder lançando mão de todos os meios a seu alcance. Atenciosamente, a aluna. E aí veio a resposta, foram trocadas as cartas, né? A resposta da colega. Querida amiga, J. A princípio de suas conclusões, pude observar que Maquiavel dizia que o príncipe poderia combater com a força e a lei, que ele poderia ser agressivo ou não, que as pessoas tinham o direito de ser independentes, que a política vai atrás da realidade para ver suas necessidades e os interesses que o Estado tem de impor. Maquiavel se preocupa com o poder político para conseguir seus objetivos desejados, sem se preocupar com o que se utilizou. Atenciosamente, P. Então, é uma amostra, né, qualitativa. A ideia do qualitativo vem por quê? Porque vocês que estão em sala de aula, no estado do Paraná e certamente em outros estados, se depara com uma questão em sala de aula também, que é a avaliação. Como avaliar o aluno? Normalmente as escolas impõem um sistema de avaliação, de provas e etc. Né? E que você é obrigado a aferir resultados a partir de algumas questões. Nesse trabalho que nós fizemos, a avaliação se deu durante todo o processo. Todo o processo, que durou ao menos 2 meses ou 8 semanas, onde, a partir das produções iniciais dos alunos, em comparação com o processo, com a oralidade, como o professor Edson relatou, a oralidade constituiu algo fundamental e importante na aula de filosofia por meio dessa experiência. Por quê? Porque muitos alunos apresentam grandes dificuldades na escrita. Mas, quando a gente incentiva e valoriza o processo de fala, né, o processo de discussão em sala de aula, e não é uma discussão qualquer, por quê? Porque nós estamos focados no tema, no conteúdo e nos conceitos. É isso que facilita e nos permite não divagar. A sala de aula, como o colega disse, ser uma aula de axiologia, né? Onde todo mundo acha, acaba se achando e ninguém filosofa, né? Então nós pensamos que, nesse sentido, foi bastante produtivo. Eu volto a dizer, essa foi uma experiência com o texto do capítulo 17, outras experiências já foram realizadas, outros trabalhos, e isso se mostrou bastante produtivo. Veja bem que não é apenas um mapa conceitual, né? Tiveram diversos elementos, inclusive aulas expositivas aí, em que são necessárias e fundamentais para organizar o trabalho em sala de aula.